era Jesus. E a verdade é que, se nós formos olhar e estudar a respeito da figueira, ele pagou um preço. A figueira era um obstáculo. Podemos dizer que a figueira era algo que poderia estar atrapalhando. Subir na figueira, querido, é utilizar o obstáculo, a dificuldade, como instrumento de erguimento e elevação. Foi o que ele fez. Ele poderia ficar, não, eu quero ver quem é Jesus, mas eu não vou subir nessa figueira. Até porque estudiosos dizem que a figueira, ela tinha espinhos, principalmente nos seus galhos. Mas ele não se importou com isso. Eu quero dizer, meu querido, minha querida, por esse motivo, não se desespere diante da figueira em tempo algum. Não entre em desespero em meio à dificuldade, em meio às lutas. Quando você recebe uma notícia ruim, como um laudo médico dizendo, não tem mais jeito, não se desespere, porque existe um Deus que pode todas as coisas. Quando alguém falar para você que você não é bom o suficiente para lidar com essa situação, para alcançar aquele teu projeto que você tem almejado diante de Deus, não se preocupe com as palavras negativas, porque o que falaram a respeito de Zaqueu é que Zaqueu, ele não poderia receber Jesus na sua casa porque era um pecador. Mas a palavra de Deus diz, ali o Senhor está dizendo que ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. O que eu vejo, queridos, é que o que muitas das vezes parece pedras, parece pedra em nossos caminhos, não são pedras. É degrau para que você possa sair do nível que você está e ir para um nível superior. O que você muitas das vezes olha que são pedras, são coisas para te atrapalhar, é coisas que Deus está usando para crescer você e você ter novas oportunidades. Todas as vezes que eu encaro um desafio, toda vez que levanto um obstáculo na minha frente, o que eu declaro diante daquela dificuldade é: Deus está querendo me levar para um nível superior ao que eu estou. Porque, queridos, muitas das vezes nós queremos alcançar a vitória, nós queremos alcançar grandes coisas, realizar grandes projetos, mas nós não queremos pagar o preço que é necessário pagar. Você quer ver uma coisa? Se alguém chega para você e te pergunta: você conhece a história de Davi? A história de Davi, caramba, que história linda. Você conhece a história de José? Caramba, a história de José, rapaz, o cara passou por poucas e boas, mas o cara chegou lá no topo. Mas ele passou, querido. Ele não saiu do berço, ele não saiu da casa do pai e chegou lá em cima como governador do Egito. Ele passou por um processo a qual talvez Deus tem colocado você diante de situações para você passar, e você tem rejeitado as portas que Deus tem aberto diante de você. Na hora da dificuldade, que é o momento de você exaltar o nome de Deus, você está murmurando. E sabe o que acontece? Você fica estagnado na mesma fase toda a vida. Aí você muitas das vezes olha pessoas que estavam lá atrás, passando à tua frente, avançando, crescendo. Caramba, como é que pode? Eu estou no mesmo lugar, porque aquela pessoa paga preço, aquela pessoa está dentro da dificuldade, ela está orando, ela está jejuando, ela está pagando preço, ela está chorando aos pés do Senhor, mas ela não abre a boca para reclamar que está ruim. Não abre. O que nós precisamos, se nós queremos viver o melhor de Deus na nossa vida, se nós queremos alcançar a bênção da salvação para nossas vidas, para a nossa família, nós precisamos seguir a direção que Deus tem para nossas vidas.
Agora, por que Zaqueu ele queria ver Jesus? Por quê? Provavelmente Zaqueu havia ouvido falar de Jesus, sobre os seus milagres, e quando soube que ele estava por ali, ele quis vê-lo. E o que eu vejo, querido, hoje é que muitos correm em busca de milagres, porém não existe milagre maior que possa acontecer na nossa vida do que a nossa salvação. Eu estou com um cunhado internado no hospital ali em São Gonçalo. E ontem nós tivemos uma reunião com o médico, e o médico, nas palavras, ele muito sábio, muito, com um pouco de cuidado, um pouquinho de jeito, para não dar um choque na família, mas as palavras dele foi: não tem jeito. Ele pode passar por uma cirurgia? Pode. A cirurgia, depois da cirurgia, ele pode viver alguns dias a mais? Pode. Se ele não fazer a cirurgia e explodir no prazo, 45 dias de vida. Se fizer a cirurgia, ele pode não sair da mesa da cirurgia, porque é uma cirurgia de risco. Se sair, 90% de chance de ficar com a metade do corpo paralisado. Aí as pessoas se desesperam. Mas aquele homem, ele está ciente de tudo que está acontecendo. E sabe o que ele falou? Eu não estou preocupado, porque eu sei para onde eu vou. Uma pergunta, querido, que não quer se calar: você hoje está pronto? Porque é muito fácil, querido, nós abrirmos a nossa boca e dizer: eu sou salvo no Senhor Jesus Cristo. Mas é muito comum, na hora da pressão, você abrir a boca e dizer: cadê Deus, que não está vendo o meu sofrimento? E não só você, muitas das vezes você até se esforça de ficar com a tua fé ali, firme no Senhor. Mas existem pessoas à tua volta dizendo: cadê o Deus que você serve? E muitas das vezes você cede à pressão e acaba murmurando também. Isso é um perigo. Por que será que Jesus ele quis ir à casa de Zaqueu? O que isso pode trazer como ensinamento para nós? Eu vejo, querido, que o ser humano em geral, ele está muito desconectado com Deus. Ele está muito preocupado com o seu bem-estar. Ele está muito preocupado com a sua zona de conforto, tentando dirigir a sua própria vida independente do Criador. Toma as suas próprias decisões e não pergunta para Deus, não gasta um tempo para buscar de Deus uma direção. E aí o que acontece? O plano de Deus, o plano do Senhor é restabelecer o seu relacionamento conosco. Ele quer vir ao nosso encontro. Isso nos ensina que Deus ele se importa com aqueles que procuram Ele. Porque, queridos, Deus ele nos dá a liberdade de escolha. Você tem o direito de escolher. Ele não nos força, Ele não nos obriga, Ele nos dá a oportunidade de escolher. E Zaqueu, ele decidiu
procurar, ver, se esforçar, pagar preço para ver quem era Jesus. E através disso, no versículo de número 5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. O que foi que atraiu os olhares de Jesus para a vida de Zaqueu? Zaqueu, ele poderia ter decidido ser mais um na multidão. Zaqueu, ele poderia ter decidido ser mais um, ocupando um espaço no meio daquela multidão. O que talvez você, como tem caminhado na presença do Senhor, tem feito parte dessa família, mas você decidiu: eu quero ser mais um. Eu quero estar aqui, ouvir a palavra, talvez dar minha oferta, dar o meu dízimo e pronto. Eu não quero mais do que isso. O que atraiu o olhar de Jesus foi a tua atitude. A atitude de Zaqueu atraiu o olhar de Jesus. Aquele povo estava em volta ali de Jesus e só querendo experimentar milagre. Talvez existia paralíticos ali, cegos, pessoas querendo bênção, querendo ver o milagre acontecer. Talvez tinha pessoas ali, querido, que estavam com saúde e tal, tudo bem, só estava querendo ver o que ia acontecer. Talvez estava ali muitos saudáveis, só olhando, querendo ver se Jesus ia fazer milagre, e não estava preocupado com nada. Mas Zaqueu, ele teve uma atitude diferente. Ele subiu em uma figueira brava e falando que eu quero ver quem é esse Jesus. E através da sua atitude, ele atraiu os olhares de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, nesta noite, que a tua atitude vai atrair o favor de Deus. A tua atitude vai atrair a bênção de Deus sobre a tua casa. A tua atitude vai atrair a bênção de Deus sobre a tua família, sobre os teus projetos. Qual tipo de atitude você tem tido diante de Deus? Qual? Porque muitas das vezes, querido, você olha para as situações que estão à tua volta e diz: Deus não se importa comigo. Oh, querido, Ele se importa. Só que Ele te deu a liberdade de você escolher o que você quer. Quando você toma uma atitude de se prostrar, se colocar, se apresentar diante de Deus, falar: Deus, governa a minha vida. Você deu a liberdade. Mas o que acontece? Muitos estão deixando Deus fazer um pedacinho. Não, Deus, aqui deixa que eu cuido, porque eu vou fazer do meu jeito. Eu sei como eu gosto. Então não se mete nesse negócio aqui não. Deixa que aqui eu sei fazer. Deus quer cuidar de você. Deus não quer cuidar de você como mais um na multidão. Ele quer cuidar de você como filho. Ele quer cuidar de você como filho. Quando Deus entregou o seu único filho, querido, Ele não entregou por alguns, Ele entregou por todos. Sabe o que significa isso? Ele entregou o seu único filho, foi por você. E isso não foi por qualquer motivo. Isso foi porque Ele te ama. As pessoas começaram a recriminar Jesus, dizendo que Ele havia se hospedado na casa de um pecador. Foi o que a multidão começou a fazer, a recriminar, dizendo: não pode, como que o Filho de Deus vai sentar à mesa de um pecador, vai dormir na casa de um pecador? Quanto muitas das vezes olha para você e você quer testemunhar, e as pessoas olham para você que nada, que Deus nada. Onde que Deus vai fazer alguma coisa por você? Que você vive uma vida errante por aí. Oh, querido,
que é um pecador? Pecador é todo aquele que vive segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Nós temos, querido, o hábito de caracterizar pecador, alguém que rouba, né? Um ladrão. Mas não é só isso. Pecador, querido, não é só isso. Se você não é um bom esposo, você está cometendo pecado. Se você não é uma boa esposa, você está cometendo pecado. Porque a Bíblia diz que nós, como marido, devemos amar nossa esposa como? Às vezes, em grupinhos pequenos, conversando com as pessoas, eu falo: pai, Deus não pediu para amar muito, é só um pouquinho. Não é muito sacrifício, é só amar como Cristo amou a igreja. Aí Cristo amou a igreja como? Ele deu a sua vida por ela. É o que você tem que fazer. Não precisa amar muito, você só tem que dar a tua vida pela tua esposa. E quando você não faz isso, você está cometendo pecado. Quando você não honra pai e mãe, você está cometendo pecado. Quando você não honra a tua liderança, você está cometendo pecado. Quando você não honra alguém que está sobre a tua vida, uma autoridade que está sobre a tua vida, você está cometendo pecado. E nós não estamos falando de autoridade dentro da igreja não, querido, é lá dentro do seu trabalho, quando você fala mal do teu chefe. Quando você está falando que o teu chefe está sugando o teu sangue e não te valoriza, querido. Eu estou lá dentro daquela empresa, mas ninguém confia em mim. Eu estou cansado porque ninguém confia em mim. Você quer ganhar confiança? Confiança não se ganha, se conquista. O que você tem feito para alcançar a confiança daqueles que estão sobre a tua vida? Isso é pecado, querido. Você desejar, tomara que o meu chefe seja mandado embora para mim ficar no lugar dele. Ora pela vida do teu chefe para que ele cresça. E automaticamente você vai crescendo junto com ele. Seja você um abençoador. Porque, querido, a Bíblia diz que nós devemos amar aquele que nos aborrece. Está te aborrecendo, continue amando. Em vez de você gastar tempo orando a Deus para que aquele vizinho que tanto te persegue, ele sumir da tua cidade e ir embora para outro estado, ora para que o Senhor alcance a vida dele, ele seja salvo, ele se converta e vá ser membro da tua célula. Amém ou não amém? Se Jesus sabia que Zaqueu era um pecador, por que ele foi à casa dele? Por quê? O versículo de número 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que Jesus foi até a casa desse homem pecador? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29 diz: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso, querido, que Jesus foi até a casa de Zaqueu. E sabe, querido, que muitas das vezes nós olhamos, se achamos já salvos, até porque a Bíblia diz que se nós crermos no Senhor Jesus,
e formos batizados, seremos. Mas existem situações na nossa trajetória, eu creio no Senhor Jesus, me batizo agora, acabei de me batizar, sou uma nova criatura, pum, morri, estou salvo, porque eu sou uma nova criatura. Agora, me batizei, e começo a cometer os frutos da carne, que relata lá em Gálatas 5, se Jesus voltasse antes de eu me consertar, já era. Então eu preciso ter esses cuidados. Por que você acha que Zaqueu reagiu daquela forma, restituindo a quem ele havia extorquido? Primeiro, querido, que eu vejo aqui dentro desse texto, é que Jesus, quando entra na vida da pessoa, quando ele entra em uma casa, ele muda logo a história. E aí, aqui dentro desse texto, é que eu vejo que Zaqueu, ele era um conhecedor da lei, ele era um conhecedor da palavra. Quando ele fala que, olha, eu restituirei 4 vezes mais, ele estava ligado no que a palavra de Deus diz. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo de número 22, versículo de número 1. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e matar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e por uma ovelha 4. Essa aqui são as leis. Se você ir lá em Êxodo capítulo de número 22, você vai ver que são as leis para aqueles que roubam. E no momento em que ele teve aquele encontro com Jesus, ele já veio à memória dele: eu preciso consertar tudo. Não dá para mim continuar vivendo do jeito que eu estava vivendo, errante. Eu preciso mudar a partir de hoje. Agora que eu me converti, agora que eu me rendi aos pés de Jesus, agora que eu tive a oportunidade da salvação entrar na minha casa, eu não posso mais praticar o que eu praticava antes. O que eu vejo aqui, que muitos eles receberam a Jesus na casa dele, porém não quiseram mudar. Muitos vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, até choram e chegam a dizer: a partir de hoje vai ser tudo diferente, mas não muda, continua na mesmice. Querido, não tem como eu viver uma vida de abundância, uma vida de milagre na presença de Deus, simplesmente porque eu levantei as minhas mãos e disse: Senhor, eu te aceito. Sabe por quê, querido? O Senhor, Ele nos dá o direito de escolha. Se você preferir viver uma vida errante, viver sendo uma pessoa mau caráter, uma pessoa injusta, uma pessoa que vive, a decisão é tua. É tua decisão. O Senhor, Ele vai entrar aonde você der permissão para Ele. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Não é uma permissão de boca para fora, é algo que tem que ser gerado no coração. Senhor, eu preciso de mudança. Tem muitos, queridos, que chegam na igreja, ouvem o louvor, já chora. Não precisa nem da palavra. Chora os 3 louvores. O pessoal do louvor aqui, eles veem isso. Mesmo no escuro dá para ver. Enquanto bate o foco assim, tal, e pega algum chorão.
Mas o choro, tem algo de errado em eu chorar na presença do Senhor? Não. Um choro de arrependimento, um choro de sentir a presença de Deus, não um choro de remorso. Porque se eu tenho remorso do que eu fiz amanhã, eu estou cometendo de novo. Agora, quando eu me arrependo, eu não volto a cair na mesma cilada. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que as mãos do Senhor, ela está estendida sobre nós. E quando nós buscamos Ele, Ele nos guarda. Agora, sabe o que acontece? Às vezes Ele está assim, ó, nos segurando na palma da mão. Sabe o que você está fazendo? Escorregando igual o quiabo para pular fora. E aí, qual é o resultado que gera nisso? O resultado que gera é você começa o ano com um projeto, você termina o ano e nada aconteceu. E aí você fica se perguntando, por que eu não consigo crescer? Porque você quer crescer, mas continua praticando os mesmos erros que você cometia antes. Você quer crescer, mas você continua praticando as mesmas falhas, caindo nos mesmos erros, com as mesmas conversações que não edificam, com as mesmas amizades que te levam para o fundo do poço. A Bíblia diz, querido, que nós temos que nos apartar da aparência do mal. E se tem alguém que rouba a minha força, tenta roubar a minha energia, eu preciso me afastar dela. Ficar de mal? Não, querido. É falar somente o necessário. Todo mundo que faz uma solicitação de amizade no meu Facebook, eu vou lá e, que eu já conheço, eu aceito. Quando eu não conheço, eu entro lá para ver quem são as amizades que tem. Aí vejo o que ela tem postado. Se não posta nada demais, eu aceito. Mas às vezes tem coisa que amigos do Facebook começam a postar coisas que eu vou lá e excluo. Eu não quero. Mensagens que não me edificam no WhatsApp. Piadinhas que não me edificam, que não glorificam o nome de Deus, eu deleto. Sabe por quê, querido? Eu quero concluir com você aqui. Eu quero dizer para você, o Senhor, Ele trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer transformar a tua vida. Você tem recebido mensagens edificantes, palavras poderosas sobre a tua vida, mas eu quero dizer para você, nada adianta você receber ensinamentos e você não botar em prática. Nós tivemos uma conferência de finanças aqui. Quantos estavam nessa conferência? Quantos? Gente, eu recebi ensinamentos aqui, que quando terminou a conferência, eu cheguei em casa em crise com a minha esposa. Falei, é agora. Vamos devagarinho. Não, vamos radicalizar. Pulamos para dentro, querido. Pulamos para dentro, acabou. E aí, a cada dia, eu tenho, registrado alguns momentos para lá na frente ser um testemunho para a vida de muitos. Porque não adianta eu receber um ensinamento aqui, vou para casa, acabou. O ensinamento não pode ser como você sentar para ler um jornal, que você lê uma notícia hoje, amanhã lê outra, chega a semana que vem, qual foi a notícia que você leu na semana? Ah, não sei não, eu nem lembro nem a que eu li ontem. Muitos, quando estão aqui no culto, quando chegar na segunda-feira, rapaz, qual foi a mensagem mesmo que o pastor pregou? Ele já esqueceu.
Por quê? Porque não está sendo importante. Aquilo que é importante, você guarda. Você quer ver uma coisa? Geralmente a data de pagamento é dia 5, né? Você esquece que dia 5 você tem que receber? Se chegar no dia 5, no último horário, o dinheiro não bater na conta lá, o patrão está de brincadeira comigo. Sim ou não? Você não esquece. Por quê? Porque é importante para você. É importante. Outro dia o pastor Alex falou aqui, na conferência de casais, sobre o valor do casamento. Aí ele falou, olha, se tivesse aqui, ele falou 100 mil reais, para uma coisa assim, tivesse aqui para você vir, você estaria aqui? Ah, eu estaria. Então você vem aqui, porque o teu casamento não tem preço, vem todo mundo. Por quê, querido? Nós precisamos valorizar os ensinamentos que Deus tem semeado em nossas vidas. Sabe por quê? Senão vai passar anos e anos, e você vai continuar no mesmo lugar. Não é Deus que é culpado, não é a igreja que é culpado. A terra seca sou eu. Para nós terminarmos aqui, Zaqueu, ele teve a vida mudada ao receber Jesus em sua casa, em sua vida. Zaqueu, ele sabia, querido, quem ele era. Zaqueu, ele sabia aonde ele estava. E Zaqueu, ele sabia aonde ele queria chegar. E você? Aonde você quer chegar? Traz à tua memória os projetos que você fez, que você disse que ia alcançar no final de 2017, os projetos para 2018. Como está? Tem gente que não lembra nem o que projetou. E depois você quer questionar com Deus. Deus não esqueceu, só que Ele só alimenta, Ele só dá vitória em cima daquilo que você alimenta. Você precisa alimentar o teu projeto todos os dias. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Queridos, a salvação é para todos. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, Ele tem muito mais. A salvação é a coisa mais importante para nós. Mas Ele tem muito mais do que isso. O que é comer do melhor desta terra? O que é? Eu quero dizer para você que Deus, Ele é poderoso, a palavra de Deus diz, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas sabe qual é o problema, querido? É que muitas das vezes nós projetamos algo. Às vezes nós queremos alcançar algo. Se eu perguntar aqui, quantos aqui têm sonhos? Todos vão levantar a sua mão dizendo, eu tenho. Mas se eu perguntar para você qual é o valor do teu sonho, você não sabe. Que sonho é esse, querido, que você não sabe quanto custa?
O meu sonho é fazer uma faculdade, mas quanto custa? Não sei. O meu sonho é comprar uma casa própria, mas quanto custa a tua casa própria? Eu não sei.